Nesse vídeo, entraremos na Palestina para explorarmos uma cidade muito famosa, Belém, onde Jesus nasceu. Vamos percorrer o caminho dos Reis Magos, seguindo a estrela, até o lugar onde nasceu Jesus Cristo. O mesmo lugar onde uma outra coisa muito importante aconteceu. Caminharemos por Belém até chegarmos no campo onde apareceu aos pastores um coro de anjos anunciando a vinda de Jesus. E vamos descobrir muitas outras surpresas por aqui. Confesso que eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas Belém é uma cidade que eu queria muito conhecer. Na verdade, Belém é o nome aportuguesado da cidade. Ela é mais conhecida como Bethlehem e hoje fica na Palestina. Nesse vídeo, vamos entrar na Palestina para reviver os acontecimentos da história do nascimento de Jesus. Atenção, esse vídeo foi gravado semanas antes do início da guerra em Gaza. As imagens aqui podem não refletir mais a realidade hoje em dia. O nascimento de Jesus marca a transição do Velho para o Novo Testamento da Bíblia. E vamos usar a Bíblia como referência nesse vídeo. E para começarmos a história, vamos partir de Jerusalém. Na época de Jesus, toda a região onde fica Israel e a Palestina era de domínio do Império Romano. E o governador era Herodes, o Grande. Herodes era conhecido pelos seus grandes feitos megalomaníacos e pela sua completa paranoia em relação aos rivais. E em certo dia, em Jerusalém, chegaram 3 reis magos vindos do Oriente, que estavam sendo guiados por uma estrela. Na verdade, a Bíblia não especifica quantos eram, mas convencionou-se numerar 3, os 3 reis magos. E aparentemente, a estrela havia sumido. A Bíblia não deixa clara essa parte. Então eles pararam em Jerusalém para perguntarem sobre a direção a tomarem. E a pergunta deles, direta e reta, sem medo das consequências, causou grande alvoroço na cidade. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado. E toda Jerusalém com ele. Para Herodes, isso ameaçava diretamente sua posição como governante. E havia um grande agravante. O povo judeu aguardava justamente a vinda do Messias, um líder prometido que restauraria a glória de Israel. E se assim fosse, acabaria completamente o poder de Herodes. E Herodes, assim que soube da notícia, pensou em um plano para acabar com o menino. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. E a resposta foi: em Belém, pois assim foi profetizado. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Mas era apenas uma estratégia ardilosa de Herodes para localizar o menino e matá-lo. Mas os reis magos não sabiam disso nesse momento. Herodes faria de tudo para acabar com essa criança. E quando os reis magos saíram de Jerusalém, a estrela voltou a brilhar no horizonte e a guiá-los. E vamos fazer o mesmo caminho feito pelos reis magos. Minha primeira ideia era fazer esse caminho a pé, mas julguei um pouco perigoso fazê-lo. Nunca havia entrado na Palestina antes. E eu fui da maneira mais simples possível. Peguei um ônibus de linha entre Jerusalém e Belém, o mesmo caminho feito pelos reis magos
guiados pela estrela. Saindo de Jerusalém, entramos nas áridas terras dessa região do mundo. E eu confesso, passava pela minha cabeça a poética imagem dos reis magos andando por aqui, em busca do menino Jesus. Mas nos dias atuais, essa região pode ser tudo menos poética. Olhando pela janela, logo dá para ver o muro aparecer. O muro da divisa entre Israel e a Palestina. O muro serpenteia por dezenas de quilômetros por todo o horizonte visível. É muito bizarra essa fronteira, uma das mais complicadas que existem. O muro, conhecido também como Muro da Cisjordânia, começou a ser construído em 2002, após uma onda de atentados sangrentos. Tem cerca de 8 metros de altura e estende-se por 720 quilômetros e possui cercas elétricas, valas e torres de vigia em alguns trechos. E ao pegarmos uma estrada auxiliar, logo aparece a placa avisando que entramos em território palestino. Israelenses são proibidos de entrar aqui. Como eu não sou israelense, eu posso entrar. Outra coisa também passava pela minha cabeça. O nascimento de Jesus marcou também quando o nosso calendário foi iniciado. Eu sei que ninguém sabe a data exata que Jesus nasceu, nem o ano exato se sabe. Somente séculos mais tarde, convencionou-se iniciar a contagem do nosso tempo a partir daquele momento. Mas, como o nascimento de Jesus foi o evento inicial da contagem do nosso tempo, da nossa era comum, contamos anos antes e depois de Cristo. E imagino eu, da forma mais poética possível, os reis magos passando por aqui no primeiro dia do ano zero. O dia que a contagem do tempo atual começou e Cristo nasceu. Embora seja a forma mais lógica de contar o tempo na minha cabeça, fui pesquisar se o ano zero existiu. E a resposta é não. Não existiu o ano zero. Na contagem do tempo, passamos de 1 antes de Cristo diretamente para 1 depois de Cristo. Nunca existiu o ano zero. Então, o evento que aconteceu aqui, da forma mais poética possível, ocorreu no primeiro dia do ano 1. Ao chegar em Belém, a mudança de clima em relação a Jerusalém é enorme. E o nosso primeiro e mais importante destino é a gruta onde nasceu o menino Jesus, que fica dentro da Igreja da Natividade. Os reis magos tinham a estrela guia. Eu, por sorte, tenho o GPS do meu celular. E as ruas de Belém também escondem detalhes bastante poéticos. Você encontra em vários lugares representações da estrela, a estrela de Belém, que brilhou por aqui pouco mais de 2000 anos atrás. As ruas, chegando próximo da Igreja da Natividade, tem como se fosse uma cobertura de luzinhas artificiais, fazendo um caminho iluminado até o local de nascimento de Jesus. Achei linda a simbologia, marcando o caminho dos reis magos e o caminho da estrela. Se aqui não fosse a Palestina, eu voltaria com certeza de noite para ver como é. Mas sendo, a coragem me falta. Quando o caminho das luzinhas termina, é em uma grande praça, chamada de Praça da Manjedoura. E de frente para ela fica a Igreja da Natividade. Uma construção simples até, pela importância do lugar. Essa construção é compartilhada por 3 igrejas: a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Ortodoxa Grega. E, para entrar na Igreja da Natividade, precisamos passar pela entrada principal, a Porta da Humildade. É uma porta bem pequena para obrigar todos que entrem a se curvarem, em homenagem ao Senhor.
Eu gosto muito de portas de igreja, daquelas monumentais e belas, mas acho que não teria uma forma mais bonita aqui do que ser assim. Logo na entrada, já se vê mosaicos antigos, possivelmente do século IV, das primeiras versões dessa construção. A nave principal dessa igreja é de propriedade da Igreja Ortodoxa Grega e pode-se observar detalhes característicos dela, como a ausência de bancos, já que a celebração de muitos ortodoxos é sempre em pé. O altar principal é muito bonito, bem ao estilo das igrejas ortodoxas, todo ornamentado com bolas vermelhas, como se fossem bolas de Natal, o que é extremamente apropriado para essa igreja. Mas a parte mais importante aqui é o subsolo, que foi a gruta onde nasceu Jesus. O subsolo é compartilhado entre a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Romana. O lugar geralmente é muito disputado, principalmente quando chega um ônibus de peregrinos, mas pode-se conseguir horários com muito pouco movimento. E descendo as escadas, chegamos à Gruta da Natividade. Na época de Jesus, era muito comum usar grutas como parte das residências, já que era um lugar mais fresco e seguro, e também eram usadas para guardar animais. E o lugar é reverenciado por todos que passam por aqui. É uma gruta pequena, iluminada por lanternas vermelhas, e uma grande estrela de prata de 14 pontas marca o lugar exato onde acredita-se que nasceu Jesus. E você pode ajoelhar-se, passar a mão ou beijar a estrela de prata. Há uma inscrição nela, em latim, que diz: aqui nasceu Jesus Cristo, da Virgem Maria. Achei lindo que o local é marcado justamente em formato de estrela, que guiou os Reis Magos até aqui. Na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, diz assim: e eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. A representação dos Reis Magos é extremamente simbólica. Primeiro, eles não eram judeus, reforçando a mensagem de que Jesus veio para todos os povos. Os presentes trazidos pelos magos representam aspectos da vida e da missão que Jesus iria enfrentar. Ouro, simbolizando sua realeza como Rei dos Reis. Incenso, simbolizando a divindade de Cristo, usado até hoje em atos de adoração. E mirra, uma erva usada em rituais fúnebres naquela época, representando seu sofrimento e mortalidade. No Evangelho de São Lucas, retrata assim o nascimento de Jesus. E deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A passagem mostra como deveria ser rudimentar o ambiente aqui, naquele período, tendo-os colocado o bebê em uma manjedoura, que é um coxo onde era colocado comida aos animais. E o quão simples e humilde a família era, por não terem encontrado uma hospedaria nem para uma mulher grávida. E bem do lado do lugar do nascimento de Jesus, existe uma outra cavidade, chamada de Gruta da Manjedoura. Acredita-se que foi nesse local que existia a manjedoura na qual foi colocado Jesus. Bem de frente à manjedoura existe um pequeno altar, chamado de Altar dos Reis Magos. Os lugares todos aqui
são muito emocionantes de se conhecer e fica-se muito tocado. Mas se Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré, já que foi onde passou sua infância, adolescência e boa parte da sua fase adulta, por que ele nasceu em Belém? No Evangelho de São Lucas, responde essa questão. Foi por causa de um recenseamento ordenado por César Augusto, imperador de Roma. Um recenseamento era necessário por fins fiscais e militares. E José e Maria tiveram que voltar à cidade natal de José, Belém, onde completaram-se os dias de gravidez dela. Ainda vamos em breve nesse canal visitar a cidade de Nazaré, na antiga Galileia, onde vamos conhecer a casa onde Maria morava e onde o anjo Gabriel apareceu para ela. Um local profundamente sagrado e inspirador. Na minha opinião, um dos lugares mais sagrados do mundo. Se inscreva no canal para não perder. A Gruta da Natividade é comprida e tem várias bifurcações. E outra coisa muito importante aconteceu nessa gruta também. E vamos falar disso em breve. A entrada que passei para chegar aqui pertence à Igreja Ortodoxa Grega. Do outro lado é a Igreja Armênia. Não é possível caminhar pela gruta partindo daqui. A passagem foi fechada. Mas se pudéssemos continuar pelo subterrâneo, chegaríamos na parte católica. A gruta é a integração entre essas três religiões. Cada entrada é de uma delas. Parece até bonito no primeiro momento, mas as disputas pela propriedade dessa igreja e de outras da Terra Santa foi o estopim de uma grande guerra. A Guerra da Crimeia, entre a França, defensora dos católicos, e a Rússia, defensora dos ortodoxos. Mas esse foi o estopim da guerra. Tinham muitas outras variáveis e interesses em jogo. E para visitarmos o restante da Gruta da Natividade, precisamos usar a outra entrada, que fica na parte dos católicos. O complexo, com várias salas e câmaras, forma uma estrutura meio labiríntica, com muitas portas fechadas. Cheguei até em um jardim com uma videira cheia de uvas verdes. Mas encontrei o caminho certo e cheguei na entrada da Igreja de Santa Catarina, a parte católica da Igreja da Natividade. Uma igreja bem ao estilo católico romano, com muitos bancos. Mas a parte mais interessante fica no subsolo. E vamos para lá continuar a explorar a Gruta da Natividade. Daqui, daria para acessar o local do nascimento de Jesus, se a passagem estivesse aberta. Mas a história que vamos abordar aqui é outra, e tem a ver com o livro que estamos usando para contar a história de Jesus, a Bíblia. Nessa gruta viveu São Jerônimo, e ele foi o responsável por uma tarefa gigantesca: traduzir a Bíblia, escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, e traduzi-la para o latim, para que fosse acessível às pessoas comuns. São Jerônimo mudou-se de Roma para Belém, para que o ambiente calmo da cidade e as bênçãos de estar em um ambiente do nascimento de Cristo o inspirassem a fazer a tradução da forma mais fidedigna possível aos originais. Ele demorou cerca de 25 anos na tarefa, e sua tradução é conhecida como a Bíblia Vulgata. É a versão de divulgação ao povo, e foi a Bíblia oficial usada na Igreja Católica por mais de 1000 anos, até 1592, quando passou por uma revisão e continuou como a tradução da Bíblia oficial até 1979, quando ela foi retraduzida na época do Papa João Paulo II, e hoje a versão oficial é a Nova Vulgata. A Bíblia Vulgata foi uma versão tão importante na história que o primeiro livro impresso do mundo, quando a imprensa surgiu, criada por Gutenberg, foi justamente a Bíblia Vulgata.
E a famosa Bíblia de Gutenberg mudou o mundo. A Nova Vulgata também foi escrita em latim. Para o português, existem diversas traduções. Uma das traduções mais populares no Brasil, por ter uma linguagem mais acessível, é a Bíblia Ave Maria, que usamos como principal referência nesse vídeo. Existem muitas e muitas histórias a respeito dessa igreja aqui, mas precisei resumir esse vídeo, pois ainda tem 2 lugares que preciso mostrar para vocês aqui em Belém. Mas ao conhecer essa igreja, fiquei com a impressão de que, além das histórias conhecidas, há muitos mistérios guardados nesse lugar. É muito grande o número de religiosos que visitam esse lugar, de todas as vertentes do cristianismo. E o que aconteceu com os reis magos? Eles contaram para Herodes a localização do menino? Não! Deus mandou um sonho para eles, advertindo-os para não voltarem para Jerusalém e não contarem nada para Herodes. E Herodes, já paranoico e sem a informação dos reis magos, sem saber da localização da criança, tomou uma decisão radical. Ele determinou que todas as crianças com menos de 2 anos que moravam em Belém deveriam ser eliminadas, sem poupar nenhuma. E os anjos de Deus apareceram em sonho para José, pai adotivo de Jesus, para alertá-lo. O local não era mais seguro. Deveriam fugir com o menino para o Egito. E o próximo local que vamos visitar tem a ver com esse momento. É uma outra gruta chamada de Gruta do Leite. Não é tão famosa quanto a Gruta da Natividade, mas é um local adorado por muitas pessoas. É onde a família de Jesus, a Sagrada Família, abrigou-se, fugindo de Herodes. E foi um lugar onde eles ficaram por cerca de 40 dias. E Maria amamentou Jesus diversas vezes aqui. Há a representação de Nossa Senhora do Leite aqui. E casais, buscando ter filhos, visitam esse local em busca da bênção da maternidade. E o último lugar que vamos visitar em Belém é um dos mais belos por aqui. E muito importante também, mas não fica aqui perto. E ao começarmos a caminhada para lá, começa a chamada para as orações. Mas as orações islâmicas. Já que nos tempos atuais, mesmo sendo uma cidade profundamente ligada ao cristianismo, a religião aqui é de maioria muçulmana. E a Rua do Caminho da Estrela dá lugar a muçulmanos apressados para chegarem nas mesquitas. Mas antes de seguirmos, vamos fazer uma pausa para comer algo por aqui. Pedi um shawarma, ó que delícia. Nossa, eu tô muito feliz. Paguei o shawarma 16 shekel. Uma delícia que eu sei. E pausa para sobremesa também. Esse doce é muito comum aqui e se chama kayef, um misto entre pastel e uma panqueca, recheado de nozes com queijo. Muito bom. E para chegarmos na próxima parada, temos que caminhar bastante, mas é bom para conhecermos Belém um pouco melhor. Esse lugar fica na parte menos conhecida da cidade. Na verdade, fica em uma outra cidade vizinha daqui. A região toda aqui é muçulmana, mas essa outra cidade palestina, do lado de Belém, chamada Beit Sahur, é de maioria cristã. E um dos episódios do nascimento de Jesus aconteceu por lá. Logo na chegada da cidade, tem uma rotatória com imagens, relembrando o evento que ocorreu aqui. Aqui, em Beit Sahur, é o lugar onde ocorreu o evento da anunciação aos pastores. No dia que Jesus nasceu, um anjo apareceu para pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos à noite. Os pastores ficaram inicialmente assustados.
O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus, no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Deve ter sido uma ocasião muito bonita aqui em Beit Sahur, um dos episódios mais bonitos da Bíblia. Tem uma igreja por aqui também, em homenagem ao acontecimento, mas não consegui visitá-la. Naquele período, os pastores eram pouco valorizados pela sociedade da época, considerados por muitos indignos de receber uma revelação divina. E logo que os anjos voltaram ao céu, os pastores dirigiram-se para Belém, buscando pelo menino Jesus. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Beit Sahur não é dos lugares mais bonitos que já visitei, mas com certeza é um lugar que vale ser conhecido. E andando no caminho de volta para Belém, passa uma manifestação muito estranha, que sinceramente não sei o que era. Eu gravei só um pedaço no começo, depois me escondi atrás de um arbusto até acabar. Aqui faz parte da Cisjordânia. Tem vários movimentos separatistas. A situação é bastante complexa nessa região. Pouco depois que estive aqui, começou em Gaza, outra região palestina, a guerra. Quando se é estrangeiro em uma região conturbada, o melhor é ficar sempre longe de situações estranhas. E ao regressar para Belém, descobri que nesse dia não haviam mais ônibus para voltar para Israel. Eu teria que voltar a pé, até pelo menos na fronteira. Depois de caminhar bastante pela cidade, chega-se no muro. Mas não basta achá-lo, eu preciso atravessá-lo. Não é das melhores sensações andar pelo muro entre Israel e a Palestina procurando a saída. Olha a altura desse muro. É muito estranha a sensação de estar em um muro real, dividindo dois mundos tão distintos. Já estive em Berlim, visitando o que sobrou do muro de lá. Mas esse aqui é diferente, é atual, reflexo de uma das regiões mais conturbadas e complexas do mundo. A passagem de veículos, onde entrei, não é a mesma de pedestres. Precisei procurar pelo checkpoint, ponto de checagem, que é o nome dos portões de pedestres entre Israel e a Palestina. Quando se entra na Palestina, nenhum documento é solicitado, mas ao voltar a Israel, eles vão pedir. Então, nunca se esqueça de trazer os documentos e, o mais importante, trazer o seu cartão azul, o nome do visto de entrada em Israel que se recebe no aeroporto. Sem ele, não dá para retornar. Tava tentando atravessar aqui, é a fronteira da Palestina com Israel, mas é proibido atravessar a pé, só pode ir de carro. A gente tá tentando atravessar agora, achar a fronteira de pedestre. E agora, pra cá ou pra lá? Pra cá não é. É pra lá. Eu ganhei uma bandeirinha da Palestina e uma pulseirinha, assim, eu amo a Palestina. Mas aí eu me livrei delas porque por
razões óbvias, antes de atravessar a fronteira. Aqui a fronteira é a fronteira de pedestre da Palestina e Israel. Estamos tentando achar onde é o checkpoint para entrar em Israel. Será que é aqui? Ó, a entrada. Essa passagem chama ponto de checagem da tumba de Raquel, pois fica muito próximo da tumba dela, uma personagem bíblica do Antigo Testamento muito importante, que era a esposa de Jacó, mais conhecido como Israel, e foi uma das matriarcas do povo judeu. E por sorte para mim, ao chegar no território de Israel, hoje não era Shabá, que é o momento após o entardecer de sexta até o entardecer de sábado, onde nada funciona, e teria um ônibus para me levar de volta. Mas esse caminho que fiz não foi nem o feito pelos Reis Magos, nem pela família de Jesus. Os Reis Magos, depois de receberem o sonho inspirado por Deus, voltaram para o Oriente, por outro caminho, provavelmente por onde hoje é a Jordânia. E a família de Jesus fugiu para o Egito, respeitando os sonhos que Deus mandou a José. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe com quem você gosta. Nesse canal, vamos fazer o mesmo caminho feito pela Sagrada Família. E vamos também para o Egito, seguindo os passos da família de Jesus, atravessando o deserto do Sinai, o mesmo onde Moisés, guiando o povo judeu, ficou 40 anos perdido, e entraremos na África, indo até o Cairo, onde vamos conhecer o local onde a família de Jesus ficou escondida, até a morte de Herodes, para assim poderem retornar a Nazaré. Mas em breve, fique ligado no canal. No próximo vídeo, vamos explorar uma das cidades mais sagradas do mundo, Jerusalém, e descobrir como as 3 maiores religiões monoteístas do mundo começaram lá: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Você vai entender de uma vez por todas o início do conflito entre judeus e palestinos. Não perca!